grande para mim voltar ao interior do meu Nordeste, voltar a essa cidade tão progressista, tão arejada, que é a nossa querida Feira de Santana. Me permitam aqui, para cumprir um rápido protocolo, ao cabo do qual nós entraremos na conversa, eu quero cumprimentar a professora Norma Lúcia Almeida, vice-reitora, agradecer a hospitalidade, a generosidade com que me recebeu e liberá-la para os seus compromissos. Assim que for necessário, não se preocupe, a ausência será sempre sentida, mas compreendida como tem que ser. Quero cumprimentar a professora Célia Sacramento, uma liderança que antecede, sua fama lhe antecede, seja como liderança acadêmica, seja como liderança dos movimentos feministas e afrodescendentes do Brasil, seja como uma política que passou pela vice-prefeitura da nossa Salvador, sempre com esse sorriso, mas com uma força extraordinária que representa a mulher brasileira. Muito obrigado por honrar a nossa mesa, que estava bastante desequilibrada. Quero cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras do PDT, que é o meu partido, nas pessoas do meu presidente estadual, Félix Mendonça Filho, do meu presidente municipal, Zé Raimundo. Cadê o Zé Raimundo? Está por aí? Um abraço, obrigado aí pela força. Quero cumprimentar aos professores e professoras todos, na pessoa do professor Wagner, que me facilitou muito a vida, porque basicamente resumiu com a eloquência que eu não tenho o que eu pretendo dizer, portanto iremos menos pelo mérito e mais pela repetição provocar um pensamento, uma reflexão sobre o nosso país. E a minha turma, a minha turma é a juventude, que quero cumprimentar o Digão, o Gabriel e o Luan, agradecendo a vocês o esforço e o privilégio de poder estar aqui. Pode anotar, são 3 futuros deputados estaduais ou federais e depois vão para o futuro. Falar em pé para ser visto, algo para ser ouvido e, lamentavelmente, farei como o padre Antônio Vieira, desculpe, não posso ser breve. Estou encarregado de refletir sobre o Brasil, consigo ao redor dos 45, 50 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei críticas, antagonismos. O pessoal da organização quer fazer negócio de bloco, não sei o que e tal, mas eu gosto mesmo de liberar o auditório, não ter um limite, e isso é o que me engorda, é o que me alegra, que me estimula, que me anima. Eu tenho aprendido muito nesse encontro com a juventude universitária brasileira, a quem eu atribuo a responsabilidade de criar uma corrente de opinião que permita ao povo brasileiro entender o que aconteceu para a gente chegar onde nós chegamos, e mais do que isso, permita ao povo brasileiro discutir as pistas de um projeto nacional de desenvolvimento emancipador, que tem a condição, sem mentiras e simplificações grosseiras, de encaminhar uma equação para a tormentosa agenda popular e para a agenda estratégica, que, não sendo ainda da percepção popular, se impõe como equação para o nosso Brasil. Eu tenho dito aos auditórios que me distinguem com a sua atenção, vou pedir desculpas por estar andando mais ou menos de costas aqui para a mesa, que eu não aceito, do alto da minha vivência de 38 anos de homem público no Brasil, eu não aceito ver o Brasil dividido mesquinhamente, miudamente, entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa miudice que nos está sendo imposta pela disputa provinciana da política de São Paulo. Como lá eles se alternam há 24 anos, eles querem impor ao Brasil agora de forma odienta, isso que não tem nada a ver com a nossa realidade. Para o bem da complexidade extraordinária dos potenciais maravilhosos que o Brasil tem e, muito mais gravemente, para o mal, porque o Brasil não pode mais estar diante desses problemas tão graves e complexos, divididos, em que a gente só se reúne com quem concorda com a gente. Ao contrário, o Brasil precisa desesperadamente impor um grande e fraterno debate entre pensares diferentes, olhares distintos, concepções de economia política e de presença do Brasil no mundo diferentes, porque a verdade é muito complexa e sofisticada para a gente achar. Se vocês aceitarem essa minha introdução, eu tenho repetido por onde eu ando que a forma da gente se proteger das paixões do momento, tempo presente, é buscar um pouco o refúgio da história. A história nos permite, olhar com um pouco mais de distância as coisas que hoje a gente, olhando de perto, nos apaixona, nos dão raiva e tal. Por exemplo, fora Temer é uma coisa que nos reúne muito majoritariamente o Brasil. Não, fala a verdade, fora Temer. Mas isso não resolve o nosso problema.
Vamos a 1980, que é ontem, sob o ponto de vista de uma história nacional, que se conta aos séculos, e vejam bem como é grave a percepção que esse olhar, já com um olhar mais pacificado da história, nos permite. Em 1980, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava, meu caro professor Wagner, 1% do comércio mundial. E a China, na mesma data, já com 800 milhões de habitantes, se preocupe não, que eu não vou pisar não. E a China, já com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio mundial. Ou seja, ontem, em 1980, o Brasil era um país relativamente muito mais rico do que a China, muito mais desenvolvido do que a China. O que aconteceu? Hoje, o Brasil representa 1% do comércio mundial, ou seja, atolamos, e a China já representa, nas mesmas vicissitudes, ameaças e oportunidades de um cenário internacional, a China já representa 12,5% do comércio do planeta. Ou seja, a China saiu de 1 para 12,5% e o Brasil atolou em 1%. Acho que começamos a ter uma pista de que tem alguma coisa estruturalmente errada com o nosso país. O que aconteceu nesse período? O que aconteceu nesse período é que o Brasil cresceu ridículos 2% ao ano em média. E a gente precisa conversar sobre isso, porque sem crescer o país não gera as oportunidades de emprego, de trabalho. Sem crescer o país não gera arrecadação para financiar sadiamente sua educação, sua saúde, sua segurança pública. E o país, nesses anos todos, cresceu pífios 2% ao ano, em média. Se nós crescemos no mesmo período da população a uma razão média de 1,7%, acontece então que o Brasil está crescendo por cabeça, já com as distorções de apropriação de renda e de concentração selvagens que há no Brasil, nós estamos crescendo a renda por cabeça, esses últimos 40 anos, 0,4%. Evidentemente que dá para ver, não interessa a ideologia, a paixão, a mitologia, com que se quer simplificar grosseiramente a percepção das coisas, é um plano da realidade, é a observação empírica. Se a China cresce 12 vezes o que o Brasil em média cresce, quem está certo é a China ou o Brasil? É evidente que eu não estou falando aqui de transplante institucional, isso não existe. A institucionalidade chinesa é absolutamente exótica, não é copiável, e nós estamos obrigados a desenhar nossa própria institucionalidade. Mas eu estou começando a indiciar, que é onde o debate deve acontecer, o marco de economia política. E aí, se a diversidade institucional do mundo é completamente variada, o marco de economia política é muito apertado. Tirante uma Coreia do Norte, que ainda pratica o socialismo real, né, de propriedade 100% estatal dos meios de produção, e nenhuma experiência liberal real na história da humanidade, nós vamos encontrar aí nuances de uma economia política em que aparece um Estado mais ou menos explicitamente presente na economia, em associação com um empresariado mais ou menos protagonista e convergente, e uma universidade instantaneamente, ou um saber, uma educação, um aparato técnico-científico, instantaneamente comprometido em produzir as soluções técnico-científicas do desafio do desenvolvimento e da superação das sequelas do atraso e da pobreza. Pois bem, o que acontece com o Brasil? Por que isso aconteceu? O professor Wagner já indiciou aqui com o brilho do resumo, e eu vou ser um pouco mais explícito por generosidade da organização. O Brasil que temos aí fora, sustento para discutir, não é propriamente uma obra caótica do acaso, como às vezes a gente supõe. O Brasil não é consequência de um espontaneísmo individualista brilhante por um lado, absolutamente atrasado por outro. Isso tudo é verdade, mas isso tudo acontece dentro de uma moldura, e que o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, penso eu, para a discussão, é consequência de um conjunto de arranjos institucionais que nós elaboramos para sustentar um projeto nacional de desenvolvimento. E a ideia aqui básica, para dar uma pista, foi a tropicalização, uma expressão gaiata minha, né? Foi a tropicalização de um modo de economia política que foi mais ou menos sistematizado por um lord inglês, um intelectual extraordinário, chamado John Maynard Keynes. Eu estou introduzindo isso porque a gente precisa valorizar o saber. Nós precisamos espancar para fora do debate brasileiro a apologia da ignorância.
porque as pessoas às vezes não tiveram oportunidade de estudar ou de ter experiência, e de repente no Brasil, na política especialmente, começa-se a fazer a apologia da ignorância. Então, para o cara ser igual ao povo, não precisa ter estudado, não precisa ter referencial, não precisa tal, e infelizmente isso não existe. Todas as coisas se subordinam ou não se subordinam a um ideário que já foi pensado antes, ou a valores que ancestralmente já estão postos no debate da humanidade. Então, repare bem, qual era a ideia? O brasileiro, na década de 30, viu como é que os americanos enfrentaram a maior depressão da história do capitalismo global até 2008. Houve uma grande depressão nos Estados Unidos, uma quebra na Bolsa, esterilizaram-se milhões de empregos, uma crise sem tamanho na história mundial até aquela data. E o Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, na data, manipulando essa ideia de um Estado motor da economia, não para excluir a iniciativa privada, mas se associar a ela, tirá-la da letargia, tirá-la da catatonia, da paralisia que a crise econômica produziu, junta-se e começa a reagir de forma orgânica, integrada à depressão econômica. Aí chamou-se o plano de New Deal, tradução literal, o novo acordo, o novo entendimento. E isto produziu uma resposta absolutamente extraordinária para o tamanho daquela crise, para o caráter assustador daquela crise, que não se tinha visto na história. Foi muito rápida a saída, foi muito brilhante a saída, e aquilo ficou como um marco muito curioso. O Brasil estava fazendo a Revolução de 30, e é a revolução que moderniza um pouco os nossos costumes políticos, mas basicamente começa a antagonizar um Brasil urbano, comprometido com o ideário mais moderno, em antagonismo amadurecido à oligarquia rural e ao escravismo recém-substituído pela mão de obra migrante explorada de forma absolutamente selvagem, como lá como cá, parte da elite brasileira costuma fazer. O mundo para de discutir as coisas pela convulsão da guerra, a Segunda Guerra Mundial, e acaba a Segunda Guerra Mundial, a mesma matriz de economia política, ou seja, um desenho de um Estado turbinando com dinheiro público, uma economia destruída, produz também resultados absolutamente maravilhosos para o testemunho da humanidade. O Plano Marshall, em 4, 5 anos, recupera a Europa destruída, fisicamente destruída, quase toda. O general MacArthur recupera a economia do Japão e sua infraestrutura dizimadas na Segunda Guerra Mundial em um muito rápido espaço de tempo. E nós, brasileiros, assistimos aquilo. E aí tropicalizamos o modelo e resolvemos finalmente sistematizar um projeto nacional de desenvolvimento. A ideia aqui, como o Wagner já mencionou, o professor Wagner, era modernizar a economia brasileira. O que era modernizar na época, que já não é mais tão verdade, embora seja ainda em parte muito verdade, era substituir a economia rural de subsistência e a economia do latifúndio, da monocultura, do café e da cana-de-açúcar por uma base moderna de indústria. Então nasce daí uma decisão lúcida, que foi uma decisão política. O Brasil não tinha indústria e agora queria ter uma indústria. Qual indústria? Ora, aí já o Wagner também mencionou, disse para ele ali no bastidor que ele tinha facilitado a minha vida. A indústria basicamente que o Brasil ia tentar era por um caminho de substituir importações. O que quer dizer isso? Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, ali estava dada a pista por onde o Brasil podia tentar fazer uma indústria nacional, porque o mercado estava revelado. Eu comprava 100 mil enxadas, enxada mesmo de fazer, o Brasil não tinha, porque era tudo artesanal. Então o Brasil comprava do estrangeiro 100 mil enxadas. Então estava claro que cabia fazer uma fábrica de enxada com capacidade de produzir 150 mil enxadas. 100 mil resolvia o abastecimento do Brasil, substituindo importação, e 50 mil sobrava para a gente vender para o estrangeiro, e por aí nós íamos enriquecer. Então fizemos um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume, era por onde nós íamos agora tentar fazer a indústria nacional brasileira. Para aperfeiçoar o modelo, e eu não estou fazendo essa digressão histórica, senão para entendermos o hoje. Nós precisamos fazer essa reflexão para entender o que é que está acontecendo com o Brasil hoje e daí extrair as pistas para o que nós temos que fazer no debate do nosso futuro. Então, veja, essa recuperação histórica, vocês vão já entender claramente que ela está criando a condição para a grave crise que o Brasil está vivendo hoje.
Para aperfeiçoar o modelo, nós levantamos uma redoma protecionista. O que é que quer dizer isso? Ora, pensaram do tempo. Eu não vou fazer nascer uma indústria no Brasil, pisando no pé do concorrente, porque eu estou já substituindo importação, para essa indústria mal nascente já ser exposta à competição internacional. Não vão deixar. Não vão deixar nascer uma indústria brasileira, porque o mercado sempre é relevante, e ele já tem escala, já tem maturidade tecnológica, já tem tal. Então nós levantamos uma grande redoma e fechamos na prática o mercado brasileiro à concorrência internacional, transitoriamente, dizia a intenção da época, enquanto nasce a indústria brasileira. Segunda grande premissa do modelo, para a gente entender o desafio contemporâneo e do futuro do país. De onde veio o dinheiro para pagar esse negócio aí? Nesse tempo, os políticos não gostavam tanto de brincar de Deus, como parecem gostar hoje. Então, tinha essa pergunta. Nós vamos fazer esse negócio importante aí, uma indústria nacional brasileira, isso custa dinheiro. De onde é que vem o dinheiro? Lá, como hoje, o Brasil tinha o que os economistas chamam de um baixíssimo nível de formação bruta de capital. Na prática, com perdão dos economistas aqui, é o que é que sobra entre o que a gente produz e o que a gente consome por ano. É que nem em casa. Como é que a gente progride? Como é que a gente faz um puxadinho melhor, qualifica melhor, né, uma reformazinha em casa? É se a gente conseguir gastar menos do que ganha, guardar um pouquinho para financiar o investimento. Pois bem, na nação funciona assim. E, na época como hoje, os capitais privados eram muito pouquinhos. Lembra que a gente tirava os nossos excedentes da monocultura do café e da cana-de-açúcar. Um pouquinho de gado no Rio Grande do Sul, um pouquinho de cacau na Bahia, mas a relevância mesmo estratégica era essas duas monoculturas. Então, o que é que acontece? Nós não tínhamos o capital privado e o pouquinho que tinha era politicamente muito arisco essa novidade, porque desconfiava, olha, essa conversa é essa, eu que mando no país, eu que dou as cartas, a República Velha era a República da oligarquia, do voto a bico de pena, das mulheres não ter direito de votar, da oligarquia rural, etc, etc, e agora vem uma turma aí, inventando uma burguesia urbana, cheia de ideias, cheia de coisas, de mulher votar, de e tal, não vamos deixar. Então, começam os conflitos graves da política, mas basicamente o capital não existia. O nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso, vale dizer nesse ponto da reflexão, já pensando no futuro. Ao contrário, o nível do que sobra numa nação entre o que nós produzimos e o que consumimos é uma consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito, faz de forma justa e progressiva ou não faz, ou faz de forma injusta e regressiva. Ou seja, é o modo como você organiza o seu sistema de tributos, é o modo como você organiza o seu sistema de poupança de longo prazo, que é o patrimônio previdenciário, é o modo como você desenha e regula o seu mercado de capitais, modernamente é o modo se você tem ou não capital de alto risco, que chama-se em inglês venture capital, para financiar empreendedores jovens de alta inovação e de alto risco, mas que têm alto potencial, e o Brasil não tem nada disso. Então vamos começando a entender que o nível de formação bruta de capital do Brasil na data era muito precário, então o projeto ia fracassar. Nasce daí, para entendermos o drama contemporâneo, a ideia da gente construir um atalho. Ao invés do conflito político, de desenhar uma institucionalidade que elevasse o capital nacional para alavancar o nosso desenvolvimento com base no nosso próprio capital, nosso próprio dinheiro, nós resolvemos fundar essa estratégia de desenvolvimento fundando uma dívida externa, uma dívida em dólar. E aí, para absorver um pouco os idealizadores do modelo na data, não parecia ser propriamente uma grande imprudência, porque o capital financeiro naquela data, ao longo de praticamente 3 décadas, os anos 50, 60 e 70, era um capital financeiro de muito longo prazo, de custo muito barato. Eu levantei nesse período que eu passei na Universidade dos Estados Unidos, e é impressionante. Os empresários que aqui eventualmente estejam presentes, seguram o queixo, né? Mas o Brasil passou 30 anos tomando dinheiro emprestado assim, 3 anos de carência, ou seja, eu tomo dinheiro emprestado hoje e tenho 3 anos para começar a pagar emprestações. Eu tinha 12 anos de prazo médio para pagar em prestações o dinheiro que eu tinha emprestado hoje, e o juro médio, segura o queixo, 3% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, quando vocês usam o cartão de crédito ou cheque especial, quem pode, está pagando 400% em média de juros por ano. O Brasil tomava dinheiro emprestado a 3% de juros
ao ano. Então pensaram os do tempo, qual é o erro? Eu tomo $1 bilhão nessa condição, abro a Petrobras, 3 anos depois, quando eu precisasse começar a pagar o faturamento de 1 ou 2 anos da Petrobras, mais do que pagava, que eu ainda tinha 10 anos para frente para pagar. Então danaram a tomar dinheiro emprestado lá fora e abrir Brás. Petróleo Brás, Aço Brás, Telefone Brás, Eletricidade Brás, Estrada Brás, porque tinha que vir a infraestrutura também. E isto começou, e o Brasil, como eu disse, era um país rural, 80% do povo morava no campo. E isto produziu, é muito bom que a gente tenha essa informação, em tempos de depressão coletiva, que a gente está com medo do futuro, a política tem falhado de forma muito grave, especialmente entre os jovens. É muito bom a gente recuperar a história, porque nesse momento da minha reflexão tem um dado. O dado é que é o seguinte: quando o Brasil organizou a sua inteligência política, quando o Brasil ganhou em favor do povo os conflitos políticos que foram terríveis para que esse projeto nascesse, nós produzimos a 15ª economia industrial do planeta. Ou seja, não há defeito genético na nação brasileira. Ao contrário, a nação brasileira, esta imensa nação mestiça, sincrética sob o ponto de vista religioso, com um território absolutamente extraordinário, com uma base física e humana que o mundo inteiro admira, produziu o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento da história do capitalismo mundial. Temos esse orgulho da raça brasileira. Não temos que ter nenhum medo de acreditar que o nosso povo não é capaz. O nosso povo é extraordinariamente capaz, e isso está na nossa história. E isso está na nossa história. O Brasil saiu do nada e ninguém fez isso. Agora a China está fazendo, vai passar a gente, mas ninguém saiu do nada para, em 35 aninhos, que é nada na vida de uma nação, virar a 15ª economia industrial do planeta. Porém, é também as contradições deste modelo, há algumas impossíveis previsibilidades que não era razoável se exigir deles. O Brasil que temos para o mal aí fora também é consequência de algumas sequelas desse modelo. E o que temos hoje é consequência dessas sequelas e da exaustão, do fim, da morte desse modelo. E esse é o debate que nós precisamos fazer. Primeiro, vamos lá, sequela. Produzimos a 15ª economia industrial do mundo. É fascinante lembrar disso. Porém, o Brasil, no mesmo período, produziu o mais violento fenômeno migratório campo-cidade da história do planeta. Em apenas 30 anos, o povo que morava 80% no campo passou a 82% morar nas cidades. Hoje, 90% da população brasileira vive em 0,64% do nosso território. 90% do nosso povo, 206 milhões, vive em menos de 1% do território nacional, tal a violenta hiperurbanização que nós imprudentemente assistimos acontecer, e isso cria toda uma agenda de gravíssimos problemas que vão da moradia ao colapso da segurança pública, não é? Porque há territórios importantes das cidades todas que não são acessíveis pelos serviços públicos, muito menos pelas institucionalidades da segurança e da paz pública, só para dar um exemplo. Porém, mais grave de tudo é que, ao empatarmos capitais públicos no esforço de industrialização do país e da sua infraestrutura, e o fizemos baseado na fundação de uma dívida que finalmente vence, nós produzimos a mais abissal desigualdade em distribuição de renda entre todas as economias organizadas do planeta. Não é brincadeira o que aconteceu com o Brasil, e apesar de tudo, hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, 6 brasileiros, 6, não é 6 mil nem 600, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brasileiros têm fortuna equivalente à renda de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não há nada semelhante em qualquer lugar do planeta Terra, e suponho que na sociedade marciana também não. Veja bem, nós temos uma brutalíssima desigualdade que ainda hoje impõe, pelos novos padrões do Banco Mundial, a 45 milhões de irmãos e irmãs nossas viverem abaixo da pobreza. Que é um conceito prático. É renda por cabeça inferior a $5 por dia. R$15 por dia. Então, o Brasil produziu essa aberração de
concentração de renda. Mas o modelo não só produziu essa contradição, como morreu. E o arbítrio ano 80, porque é perfeitamente praticável, embora a história não seja assim um dia, uma hora, um momento, mas a gente localiza a grande insurreição francesa, que demorou bastante tempo, no dia, da Revolução Francesa. Então eu vou arbitrar o ano 80 para afirmar a morte do velho modelo. Por que o velho modelo morreu? Ele morreu de morte morrida e de morte matada. Primeira razão da morte, a morte morrida. Lembra que o modelo dependia de capitais de longo prazo e baratos para se sustentar? Esse dado sumiu da realidade humana. O dinheiro eletronizou-se, virou o que os americanos chamam de smart money. Em tradução literal é dinheiro esperto, ou seja, virou um videogame, muito parecido com o videogame mesmo, em que garotos de 20 e poucos anos, operando computadores em Wall Street, arbitram ganhos especulativos de curto prazo online, em tempo real. Então, na hora que a gente estiver indo dormir aqui hoje em Feira de Santana, a Malásia está amanhecendo. E a garotada entra no computador e fica piscando ali o que é que um título do banco não sei do que da Malásia está rendendo, o que é que um título do Japão está rendendo, o que é que e dando o garoto a fazer ali, operações, tirando bilhão para cá, trilhão para lá, bilhão para cá, 10 bilhões para lá. De maneira que todos os países que montaram suas matrizes de desenvolvimento de forma dependente de fluxos internacionais de capital, quebraram ali pelos anos 80, e o Brasil quebrou estrepitosamente. E aí começa a nossa tragédia política. Desgraça pouco é tiquinho para um país, sofrido como o nosso. Como é que é a desgraça política? Olha, o modelo morre de forma muito clara e pede um debate sobre o novo desenho. Como é que nós vamos tanger esse imenso país ao futuro, dado que nossa lógica produziu uma coisa boa, mas morreu. E morreu também da morte matada. Qual é a morte matada? É que os ciclos tecnológicos, naquela época, não tinham nem tal intensidade que tem hoje na qualidade dos bens e serviços, na nossa decisão de consumo, inconscientemente que seja, nós estamos ligados no estado da arte, no up-to-date, no última geração tecnológica. E o cara já vai, inclusive, o tal Apple, por exemplo, faz isso diariamente. Você tem o Apple 6, que é uma beleza, está funcionando, no final o iPhone 6 está funcionando tudo direitinho, aí o cara inventa o iPhone 7. Aí você quer que ele tenha no iPhone 7, ele tem uma câmera com mais megapixels e tal, começa a desejar, sem precisão, aquele novo estado e tal. Mas isso não é trivial nessa questão. Isso é o seguinte, nós estamos falando de meios de diagnóstico médico, de química fina, de novos materiais, de fibras nas roupas. Estamos falando de informática. Então a tecnologia tomou uma tal centralidade na nossa decisão de consumo e tomou uma frenética velocidade na sua superação. Hoje a capacidade de processamento de um chip duplica em 12 meses. E o céu parece ser o limite. Aí vão exigindo, daqui a pouco vai ter o chip quântico, que é o último estágio onde eles estão pesquisando as coisas. Pois bem, o Brasil, para montar esse modelo nacional desenvolvimentista de industrialização retardatária, precisava que as tecnologias se sucedessem com mais paciência, com mais lentidão. Exemplo prático. Quando nós fizemos a primeira indústria automobilística no Brasil, nós trouxemos uma linha de montagem usada da Alemanha, da Volkswagen. Trouxemos a linha usada, montamos em São Bernardo, e qual era a vantagem? A vantagem é que essa linha de montagem tirava um Fusca rigorosamente igual ao Fusca que a nova linha de montagem alemã produzia, com uma diferença que o Wagner também pontuou, e que a gente não tinha a menor ideia na data da gravíssima questão que estaria se apresentando e que agora acaba colapsando o país: produtividade. O que é produtividade? É assim, a linha de montagem velha, que nós desmontamos lá e trouxemos para cá, produzia um Fusca por dia, um Fusca igualzinho de lá. Só que a linha de montagem nova que eles montaram lá, produzia o mesmo Fusca, só que 5 por dia. Resultado, o mesmo custo fixo, o mesmo gasto fixo, o Fusca lá saía crescentemente mais barato e o Fusca nosso caía, mesmo sendo igual, crescentemente mais caro. E até hoje a gente não entende por que as coisas no Brasil são muito mais caras, Gosta de viajar para Miami, para comprar umas bugigangas e tal, E virou caricatura. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas tem muita gente que faz. Então o velho
velho modelo morreu. E aí o que, é que a gente faz? Chama um grande debate nacional, vamos discutir o que, é que fazemos com o cadáver, vamos fazer a necrópsia, vamos entender a causa mortis. É caso de cirurgia, a gente ressuscita, ou é caso de trocar mesmo o modelo e tal. Não tínhamos esse ambiente, estava numa ditadura. Era o ano 80, o Brasil tinha uma ditadura e toda a oposição política não queria nem saber de dourar a pílula dos militares. Ninguém queria nem saber. Teve uma crise de modelo, o capital mudou de personalidade, dizia. Aquela palavra que começa com F, eu não digo mais. Então, arrebentem-se, se virem, porque dá a democracia de volta, entrega o poder de volta para o povo que a gente resolve o problema. E isso começa a gerar um cacoete que deforma a elite política contemporânea do Brasil, que é a exacerbação da centralidade do temário institucional e praticamente um apagar de luzes sobre o debate de modelo econômico. Então, o que aconteceu? Nós não podíamos brigar entre nós, os democratas. Então, nós tornamos muito raso o consenso. E o consenso, para ser raso, tinha que ficar estritamente no temário institucional, que era anistia para trazer os brasileiros expatriados de volta, eleição direta para devolver ao povo o direito de escolher seus governantes e uma constituinte que reinstitucionalizasse o país. A partir daí, se dissolveria o pacto político pela redemocratização e nós abriríamos o debate sobre o futuro da economia política. Então, nós dispersaríamos os liberais, democratas, como Teotônio Vilela, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, democrata cristão, todos na luta da democracia, como João Amazonas, o Luiz Carlos Prestes, os comunistas, a outra esquerda, todo mundo estava junto. Funcionou. Isso aqui é muito importante que eu diga também como demonstração para o jovem de que as coisas não são como estão parecendo no Brasil. Nossa geração, eu vou fazer 60 anos essa semana, ganhou todas. Nós, apesar de parecer que o inimigo era muito violento, muito poderoso, matou gente, torturou gente, exilou gente, nós ganhamos todas. Nós não perdemos uma sequer das nossas agendas. Nós acreditamos no milagre da política por razões práticas. Foi ontem isso. Nós confrontamos e vencemos toda a agenda contra. E aí, eu tenho brincado ultimamente, porque a palestra vai ficando pesada, assim, eu lembro, para quem gosta de teatro, como eu adoro, que existia um grande teatrólogo na velha Grécia chamado Sófocles. Então, o Sófocles escrevia tragédias que ficaram para a história humana. São arquetípicas, é muito difícil você inovar em matéria de tipos, personagens. Quando você assiste a Globo, o Sófocles já fez tudo igual. Aquela Flora, aquela mal citada Flora, por exemplo, pode rir, quem lembra disso? Isso é novo mesmo. A Flora foi feita pela Paris. Pois bem, o Sófocles escreveu, vamos supor que o Sófocles tivesse escrito uma tragédia que diz o seguinte: existe um povo acolá maravilhoso, musical, totalmente amorável, que todo mundo adora, moreno, negro, indígena, eles se amam, eles têm uma geografia só o ano inteiro, eles são maravilhosos, mas eles tiveram um problema de uma ditadura pesada. E eles lutaram, e muitos morreram, e sofreram, etc, até que eles finalmente acharam um velhinho muito sábio, um velhinho que sabia o que estava acontecendo, um velhinho que estava com todas as pistas corretas do que tinha que fazer, e aí depois de 25 anos eles se esforçaram muito e fizeram o velhinho ganhar o poder. No dia da posse do velhinho, ele morreu. Aí o crítico de arte da velha Grécia diz assim: peraí, Sófocles, agora pegou pesado, mas não foi pouco não. Nessa tragédia aí não vai dar para acreditar. Pois bem, aconteceu conosco. Nós achamos o Tancredo Neves, que era um cara que vinha do Getúlio, que ajudou, foi ministro do Getúlio, foi ministro do Jango, foi primeiro-ministro, sabia de tudo que estava acontecendo do modelo econômico, um democrata, intransigente na defesa do povo brasileiro, nacionalista, mais austero, sabia que tudo que precisava fazer. E morre, à véspera da posse. E assume o representante do velho regime, com quem nós fizemos um acordo para fazer uma transição sem briga, sem sangue, como é, lamentavelmente, a tradição. Lamentavelmente, eu talvez não devesse ter dito, mas como é uma tradição brasileira. E todos nós, democratas, lá fomos nós proteger o Sarney. Segura as pontas do Sarney, senão ninguém sabe se essa ditadura vai voltar. Resultado prático: nada de debate econômico, nada de debate de modelo, e como o modelo tinha morrido, agora surge um outro sintoma da morte desse modelo: uma luta, uma louca inflação. E aqui
cabe a gente denunciar. No Brasil, a inflação não é o que diz a moeda, os manuais de economia do mundo e a realidade empírica do planeta. A inflação nos manuais de economia é uma doença da moeda. E a moeda não é só termo de troca, ela é reserva de valor. Portanto, se existe uma doença compondo o valor da moeda, imediatamente se celebram consensos políticos ou rupturas para esconjurar esta perversão. No Brasil nós tivemos mais de 20 anos de inflação altíssima. Por quê? Porque os ricos no Brasil, o baronato brasileiro, descobriu um mecanismo de ganhar dinheiro com a inflação. Basicamente criando uma moeda protegida da inflação para eles e deixando a moeda corroída pela inflação para a classe média e para o povão. Por isso que nunca se conseguia no Brasil repelar a inflação, porque era uma negociata. É uma coisa assim absolutamente trágica o que o país viveu. Resultado prático, nós passamos aí mais um tempão e agora, de vez de discutir o novo modelo, nós estamos discutindo a nova febre. Porque febre, todo mundo sabe, não é em si uma doença. Febre é um sinal que o corpo manda para a nossa inteligência para avisar que nós estamos infectados. Então você tem uma infecção, o corpo reage e a reação do corpo é um sinal para a nossa inteligência, é a febre. E, mal comparando, a inflação no Brasil era uma febre de uma doença que era a morte do velho modelo. E aí o resultado, nós já dissolvemos o consenso. Naquela data o PT já ficou contra e nós fizemos o real. Nós que vimos lutando junto 20 anos para democratizar o país, começamos a tratar de economia, já começamos a nos dividir. E eu ajudei o Itamar a fazer o real. Itamar Franco, fui ministro da Fazenda, e como eu estava dizendo, a inflação era uma febre. E nós tivemos uma ideia muito interessante, que era um antipirético, digamos assim. Vamos tratar a febre com o real, e aí a gente prepara o doente para uma cirurgia. Que é o caso de cirurgia, nós precisamos fazer o novo modelo econômico, debater o novo modelo econômico. E aí foi tão extraordinário o efeito do nosso antipirético, no plano real, que elegemos o Fernando Henrique, que não se elegia nem deputado federal de São Paulo, e o Fernando Henrique, encantado com a popularidade daquilo, leva o doente para o samba, leva o doente para a farra e esquece que havia ali um problema estratégico grave, que era de levar o doente para a sala de cirurgia. Por que essa popularidade aconteceu? Isso é importante para a gente entender o desafio presente do Brasil e o futuro. Porque a inflação, sendo uma espécie de imposto, sendo uma espécie de tributo regressivo, ela era um mecanismo de transferência de renda do povão e da classe média para os ricos. O Plano Real interrompe em 24 horas, do dia para a noite, essa transferência de renda. Portanto, essa renda é retida pela população. E a população experimenta um conforto instantâneo de poder acessar um padrão de consumo que ela não tinha há 10, 15, 20 anos. E ela desconfia, com toda razão, diga-se bem na verdade, que aquilo é só para ganhar a eleição. Então ela vai em 24 horas em massa ao consumo. E a produção estagnada, porque o Brasil não cresce, como nós conversamos no começo, a produção não acompanha. E aí o país começa a iludir-se num padrão de consumo que nós não produzimos e começamos a gerar um desequilíbrio na conta do país com o estrangeiro, porque nós estamos trazendo crescentemente do estrangeiro aquilo que a gente não foi capaz de gerar como produção no Brasil. E isso gera um desequilíbrio monstruoso na conta do país com o estrangeiro, que leva o país a quebrar, como o Fernando Henrique fez, 3 vezes. 3 vezes o Brasil quebrou, 3 vezes tombou, foi ao Fundo Monetário Internacional e lá se vai se aperfeiçoando a tragédia política. Agora, o mundo está vivenciando o falso consenso de Washington, a ideia vã de que a solução estratégica para o planeta Terra é aplicar o mito neoliberal, que basicamente demite o Estado de qualquer responsabilidade no domínio econômico e põe a crença de todos os destinos, fatos e atos do desenvolvimento na mão do mercado, que jamais foi capaz de fazer desenvolvimento. O mercado é uma coisa absolutamente essencial, ninguém consegue substituir o mercado na proeza de alocar recursos com eficiência, portanto a iniciativa privada é uma ferramenta muito boa, muito importante, coadjuvante do desenvolvimento, indispensável. Porém, desenvolvimento é outro assunto que o mercado não sabe fazer. E nem é exigível que ele faça, porque a lógica do mercado é replicar de forma ótima os seus recursos. Portanto, ele tende à concentração, ele tende à inequidade e ele tende a ciclos de ruptura e de descontinuidade, como está demonstrado na história da humanidade, e a última vez foi em 2008. Mas nós, com casca e tudo,
fomos obrigados a engolir o receituário, porque o FMI, a faca no pescoço do senhor Fernando Henrique, que quebrou o país, impunha esse ideário. E aí, quebrado o Brasil, dá-se passagem ao Lula. Como é que um país quebra? Dado que o Brasil, o país é uma instituição permanente, ele não vai sumir, ele não vai fechar as portas. Como é que é o sintoma de um país quebrar? Ele se dá esse sintoma, vou simplificar aqui, na taxa de câmbio. E aí isso, parecendo ser um assunto técnico, chato, é um assunto que precisa muito que a gente ajude o nosso povo a entender. Por quê? Porque nós aprendemos no plano real que congelamento, tabelamento, não funciona. Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. O que é que funciona? Nós aprendemos com o plano real. Existe um preço relativo na economia que mexe instantaneamente ou um pouco mais demoradamente em todos os outros preços, que é quantos reais eu preciso para pagar $1. E aí, vamos entender? Vamos, é fácil, vocês vão ajudar o povo a entender. A gente não compra dólar, é verdade, o povão não compra dólar, mas o povão, tenho repetido por aí afora, come pão e come pizza se calhar no domingo. Pão e pizza é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência. Então a gente tem que comprar, para ter pão e pizza, tem que comprar trigo do estrangeiro e tem que pagar tudo em dólar. Portanto, se o dólar sobe, o preço do trigo fica mais caro, o preço do pão fica mais caro. A gente não compra dólar, mas toma remédio. 80% dos remédios brasileiros, dada a nossa imprudência, a falta de estratégia de desenvolvimento, são importados do estrangeiro. Então a gente não compra dólar, mas tem que tomar um Tilenol, um Sonrisal, um Engolf, né? Moderadamente, hoje é véspera de feriado. Isso aí, essa parte eles né? Então toma um Engolf. Isso tudo é importado. O Brasil comete a seguinte estupidez: nós viramos exportador de petróleo bruto barato e importamos 60% do óleo diesel dos ônibus. Lembra de 2013? A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. E anda de ônibus, o principal insumo do preço da passagem de ônibus é o óleo diesel. Então o Brasil está comprando óleo diesel do estrangeiro em dólar. Se a gente aumenta o preço do dólar em real, o preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Lembra de 2013, as manifestações dos estudantes de São Paulo, que era 0,20? Não era 0,20, é que tudo sobe quando o país quebra. E isso deu passagem ao Lula. E o Lula consegue fazer, diferente do Fernando Henrique, um ciclo um pouco mais longevo, um pouco mais sustentável e um pouco mais sério, mas igualmente impraticável no tempo, porque, de novo, a popularidade aqui vem por uma expansão abrupta da capacidade de consumir. Quando o dólar sobe, a gente empobrece, mas quando o dólar desce, a gente enriquece. Então vejam os números. Enriquece quer dizer tem capacidade de comprar mais coisas. Então quer ver bem, quando o Lula tomou posse, Wagner, nós estávamos com a taxa de câmbio nominal, a valor de hoje, de R$ 9,20. R$ 9,20 por dólar. R$ 9,20. Portanto, para a gente comprar $1 de trigo para pão, $1 de diesel para passagem de ônibus, $1 de Tilenol, a gente precisava de R$ 9,20. 8 anos depois, quando o Lula termina o seu mandato e entrega para Dilma, nós estávamos com a taxa de câmbio de R$ 1,75. Ou seja, o povo que precisava de R$ 9,20 quando o Lula tomou posse para comprar $1 de remédio, passou na véspera do Lula entregar para Dilma a precisar de R$ 1,75 apenas para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Portanto, a capacidade de consumir do povo brasileiro praticamente multiplicou por 3. Isso gera popularidade, conforto, reconhecimento, gratidão, mas isto não é sustentável. E por que não foi sustentável, já como aconteceu com o Fernando Henrique? Por um outro fenômeno que eu preciso repartir com vocês, como pista do que nós temos que discutir para o próximo passo da história brasileira. É que o Brasil, durante o período Lula, viveu o que se chama internacionalmente de um boom de commodities. Simplificando a conversa, todos os produtos tradicionais do Brasil, que o Brasil exporta, meu caro Sérgio, eu também quero abraçá-lo e agradecer a sua presença, são o que eles chamam de commodities, ou seja, minério de ferro in natura, petróleo bruto, soja bruta, milho bruto, cacau bruto. E o Brasil, então, essas coisas viveram, por influência da China, durante o período do Lula, uma explosão inédita de preços. Olha os números.
Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma é derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por $38. Quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido por $30. E assim todos os produtos tradicionais brasileiros tiveram um preço muito alto no período Lula, e isso pagou o desequilíbrio da nossa conta, que também dá para entender. Quantas pessoas daqui têm celular? Ou quantas não têm? Até outro dia apareceu um. Eu pedi um autógrafo. Meu irmão, você não tem um celular, você jura para mim? Juro. Então eu quero um autógrafo seu. Então todos os nossos celulares são importados. Não interessa se é montado em Manaus. Tudo é importado. 80% do valor de um carro, especialmente a parte econômica, a mecatrônica, a eletrônica embarcada, a informática embarcada, importados. Já falei, 80% dos remédios importados, as fibras que não deixam as roupas amassar, importado, toda a informática importada, 60% dos combustíveis que a gente queima, importados. E isso é muito mais caro do que soja, matéria-prima barata, minério de ferro, etc. Na tradição. Portanto, houve esse equilíbrio artificial que quebrou e deu-se a passagem para Dilma ser derrubada. Sabe, a mesma doença que lá atrás derrubou o Fernando Henrique, preparou, predispôs a base social brasileira para ficar com raiva da Dilma, porque normalmente deixa passar a eleição, não conta a história para o povo, não explica o que está acontecendo, entra para a marquetagem, e aí no dia seguinte o que aconteceu? A Dilma toma posse com R$ 1,75 de taxa de câmbio, e quando é derrubada está R$ 4,00 por um. Ou seja, o Lula melhorou a vida quase 3 vezes nas pessoas sob o ponto de vista de capacidade de consumir, e a Dilma cortou pela metade a capacidade de consumir da população, assim, ó, do dia para a noite. Pronto, aqui estamos o tempo presente e a razão estratégica de termos que discutir um projeto nacional de desenvolvimento. O que aconteceu para terminar? O Brasil tem 3 grandes obstruções a crescer. Primeira obstrução, hoje, como essa desvalorização do câmbio mexe com os preços relativos, se apresenta uma miragem de inflação. E esta gente ataca esta inflação, que é de custo, como se fosse excesso de demanda. Aí mete taxa de juros em cima. Isso aqui é um pouco mais teórico, mas não interessa. O fato é que, de tanto juro alto, a dívida pública brasileira explodiu e a conta de juros colapsou o governo e as empresas e as famílias. Vamos lá os números. Endividamento familiar. 40 milhões de brasileiros hoje estão com o nome no SPC. 40 milhões de brasileiros hoje estão com o nome no SPC, empurrados para fora, todo mundo se mexendo daqui, dá para ver. Não se preocupe, não é culpa sua. Não é culpa sua, isto é uma tragédia que foi produzida pela governança brasileira. Não há sociedade do planeta que consiga carregar conta de 400%, 500% de juro no longo. Não há atividade humana que remunere isso. O que você precisa é prestar atenção que a Casa Bahia, o Ricardo Eletro, não são lojas de eletrodomésticos. São financeiras. Elas sabem que você quer um forno de micro-ondas e que você não tem renda para comprar, então ela pica em 24 vezes, diz para você que é sem juro, e na prática você leva um forno de micro-ondas para casa e paga 2. E no meio de caminho de pagar 2, você perde o emprego ou tem um filho que adoece, você não tem como pagar 40 milhões. Nas empresas, nós estamos com o maior nível de endividamento da história. Hoje, nenhuma empresa nacional brasileira de capital aberto, que a gente conhece os balanços, fez caixa no último semestre, sequer para honrar o papagaio vencido dos bancos. Então o país está proibido de... E o mercado não tem solução para isso, porque não há experiência internacional equivalente. É preciso ter uma dinâmica aí, em que o Estado Nacional Brasileiro se associe com ferramentas absolutamente sérias para consolidar esses passivos. Há caminhos para fazer. Não quero descansar mais do que já fiz, porque me apaixonei pelo auditório. Segundo, o colapso da conta pública. Esse ano, 12 meses para trás, de hoje, outubro a outubro, novembro a novembro, nós estamos com um buraco nas contas do Brasil, entre o que arrecada e o que paga, de 179 bilhões de reais. Nunca houve nada parecido. Vocês não têm ideia do que é que significa 179 bilhões de reais, mas eu vou dizer que vamos vencer da dívida brasileira esse ano 486 bilhões de reais. Nós não temos um centavo para pagar nenhum tostão dessa dívida e vamos botar em cima dela 179 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está se aproximando perigosamente de
tirar R$ 1 trilhão de buraco na conta por ano. Isso não tem reforma fiscal que resolva. Não há nenhum sistema que resolva esse problema se o país não voltar a crescer de forma expressiva. E, por fim, qualquer crescimento está proibido porque, já expliquei, por isso que eu demorei um pouco mais no diagnóstico, tudo que a gente crescer um pouquinho, como vai acontecer ano que vem, a margem de recuperação de capacidade instalada ociosa muito precária, nós crescemos 2%, explode a importação. Porque nós abrimos mão de um projeto nacional, tínhamos 30% do PIB tirado da indústria em 1980 e hoje estamos tirando 8% do PIB da indústria, o que significa que o Brasil voltou ao que éramos em 1910, em matéria de produção industrial que agrega valor, que paga imposto, que paga salários decentes. Portanto, o Brasil, se cresce um pouquinho de nada, se apresenta um buraco na conta e não tem mais preço de commodity alta e nós viríamos o filme de novo, pressão sobre a taxa de câmbio, desvalorização da moeda, os preços sobem e o governo ataca com taxa de juros. Evidentemente, se esse diagnóstico for correto, a terapia pula. Nós precisamos de uma equação para o endividamento das famílias. Isso tem a ver com o Banco do Brasil, com Caixa Econômica, mas tem a ver também com o Fundo Soberano das Internacionais. Eu não quero ser chato mais do que já fui. É preciso equacionar as finanças públicas. E aqui o caminho claro é pôr em debate o sistema tributário que entre numa dinâmica de elevação da formação bruta de capital. Para a gente encerrar a ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa incompetência política pelos estrangeiros. Nunca houve isso na história da humanidade. Portanto, é preciso agora entrar numa dinâmica institucional, política, que conserte o capital brasileiro para que a gente sustente o novo projeto com base no nosso própria poupança. Isso tem a ver com o sistema tributário que elimine, ou atenue pelo menos, a gravíssima regressividade. Eu estou terminando. No Brasil é assim, a carga tributária sobre os pobres e a classe média é de 42%, a carga nominal. E a carga tributária sobre os ricos é de ridículos 12%. O mundo inteiro, menos o Brasil e a Letônia, cobra impostos sobre lucros e dividendos. Só o Brasil e a Letônia não cobram. Aí os bancos têm um exorbitante lucro e não pagam nada. O mundo inteiro transformou o imposto sobre a tributação sobre herança dos ricos na grande ferramenta de distribuição de renda. No mundo inteiro, o tributo sobre heranças dos ricos está entre 37% e 47% de alíquota. Sabe quanto é na Bahia? 4%. Sabe quanto é no Rio de Janeiro? Quebrado? 4%. Sabe quanto é no Rio Grande do Sul? Quebrado? 4%. Sabe quanto é no Rio de Janeiro? Quebrado? Minas Gerais? Quebrado? 4%. O Ceará cobra 8%, que é o teto que a Constituição permite, e não por acaso é o estado mais sólido financeiramente do país, sendo o estado paupérrimo do Nordeste brasileiro. O que eu estou fazendo como exemplo é de que o Brasil tem margem para corrigir. E por fim, e termino, o Brasil, sem desmerecer as grandes atividades novas da economia do crescimento, dos serviços, etc., o Brasil não pode abrir mão de uma dinâmica central desse projeto de reindustrialização. E, de novo, Deus sendo brasileiro, é dos poucos países do mundo que tem a grana, a institucionalidade e a expertise tecnológica, mesmo num dos 4 grandes complexos, que estão trazidos aqui como um mero exemplo, porque são os maiores responsáveis pelos nossos desequilíbrios com o estrangeiro. Complexo industrial do petróleo e gás. A pergunta simples: faz sentido a gente seguir exportando petróleo bruto barato e importando diesel, querosene, gasolina do estrangeiro em dólar? Não faz sentido nenhum. Quem tem camaçari como vocês têm sabe melhor do que o resto do Brasil que não tem refino. E as Petrobras sabe fazer. O dinheiro para isso é possível ser feito numa puxada de capital da Petrobras, com debêntures conversíveis em ação, detalhes dessas coisas. E eu não estou falando aqui só de refino, estou falando da indústria 4.0, de polímeros, novos materiais, que é tudo derivado de uma petroquímica avançada. Segundo, nosso país, esse ano, vai comprar do estrangeiro só a União Federal. Eu não tenho dados dos estados e municípios, tem na setor privado. Só a União Federal vai comprar do estrangeiro 17 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Sabe, prótese, cadeira de roda, bengala, cama de hospital, fármacos, químicos, meios de diagnóstico médico, etc. Não há nenhuma razão para você não encostar nas universidades e criar pela compra governamental, com incubadora de empresa, uma nova dinâmica de
pesquisadores jovens, talentosos da Universidade Brasileira, que deixariam de esperar o emprego e passariam a ser empreendedores, fazendo com que o Brasil produzisse o máximo possível. E aí tem questão de engenharia reversa, tecnologia, nós temos como fazer. A agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo, Luiz Eduardo Magalhães está escoando soja de altíssima linhagem por uma estrutura absolutamente precária, mas isso é o Brasil. Nós temos a agropecuária mais agressivamente competitiva do mundo. Pois bem, 40% da nossa produção rural importa os seus custos. Ou seja, 40% dos custos da agricultura e pecuária brasileira são importados do estrangeiro. Fertilizante, agrotóxico, defensivo agrícola, implementos agrícolas, tudo isso é importado do estrangeiro. E por fim, o complexo industrial da defesa. Aqui é um pouco mais sofisticado, mas o Brasil está gastando 2 dezenas de bilhões de reais em material industrial para nossas forças armadas. Desde veículos blindados, passando por foguetes e mísseis e munição, crescentemente tudo isso importado. E o mundo inteiro usa esta despesa que tem que ser feita por defesa para fazer a dinâmica do processamento industrial de alta linhagem. Nós estamos falando aqui de satélite, propulsão nuclear, foguete. Né? E isso exige, naturalmente, uma relação internacional diferente dessa submissão que nós estamos e exige um projeto nacional de desenvolvimento que tenha força no povo. Mas isso é a outra etapa do nosso debate. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado. Agradecer principalmente ao palestrante Ciro Gomes, mas também a cada um e a cada uma de vocês que está aqui hoje, aos estudantes, aos professores, às professoras que vieram hoje prestigiar o evento e participar. Também agradecer à organização, na pessoa dos estudantes, de Rafael Tavares, de Engenharia Civil, Bruno Sodré, de Engenharia Civil, Luan Fernandes, de Engenharia Civil, Iverson Tosta, de Ciências Contábeis, Matias Oliveiras, de Engenharia Civil, Rodolfo Oliveira, Ciências Contábeis, Gabriel Dias, Ciências Contábeis, João Paulo Barreto, estudante de Direito, Paulo Roberto Freitas, Engenharia Civil, Manuel Alves, Letras Vernáculas, Diego Pimentel, Direito, João Pedro Vasconcelos, Administração, e Ian Cassinto, Direito. Muito obrigado aos organizadores. Lembrando que para que tenhamos um pouco de organização ao final do evento, aqueles que se interessarem em se comunicar com o palestrante ou tirar alguma foto, a organização tentou de alguma forma que vocês se desloquem pela esquerda para que tenha um pouco de organização e possamos fazer as fotos, conversar com o palestrante e todos tenham a oportunidade. Senhor palestrante, chegou diversas perguntas e nós tentamos aqui, de alguma forma, juntar os blocos de perguntas em matérias que fossem, de alguma forma, iguais. Então, Ciro Gomes, com as perguntas aqui de Reginaldo Júnior, estudante de jornalismo da FAT, Davi Pinheiro, que falam um pouco de reforma. O Reginaldo Júnior perguntando se a reforma política não saiu até hoje, o que é que o senhor fará? E se é necessária uma reforma política? Ciro Gomes, o Davi Pinheiro pergunta o que você acha da reforma trabalhista e de que forma ela pode impactar no poder de compra da sociedade. E também uma pergunta sobre, em 2008 o governo Lula enviou a proposta de reforma agrária para o Congresso. Como o senhor vai lidar com isso e se o senhor é favorável a essa reforma agrária? Aí ele se livrou de 10 perguntas e eu fico encarregado de responder. Bom, vamos lá. O Brasil, nós não devemos ter medo, por mais fraude, malversação que haja ao redor do assunto, do tema reformas, há muita malversação, há muita desonestidade,
há muita defesa intolerável de privilégios, há muito retrocesso em algumas questões que nos levam de volta ao século XIX, mas a nossa atitude não deve ser ter medo das reformas. As instituições brasileiras estão falhando. Se nós não crescemos, se nós temos 13 milhões e 400 mil desempregados, se nós temos 10 milhões de brasileiros ou mais empurrados para a informalidade, se nós nos últimos 12 meses tivemos 61 mil homicídios, quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres, das periferias do Brasil, nós não temos que ter medo de convocar um amplo e generoso debate sobre reformas. Isto dito, o que está andando aí não tem nada a ver com reforma. O que está andando aí parte de uma premissa grosseiramente equivocada que não encontra nem literatura, nem precedente internacional empiricamente observável, que é a ideia retórica de que nós temos que promover uma austeridade fiscal a qualquer custo, preço ou contradição, especialmente a contradição de manter privilégios e ferir interesses das populações mais frágeis, porque isto fará com que o mercado restaure a sua confiança no Brasil. Isto nunca aconteceu na história da humanidade, isto é uma grosseira mentira. Primeiro, esta gente está arruinando as contas públicas brasileiras. Como eu disse a vocês, nos últimos 12 meses, o déficit nunca houve igual, são 179 bilhões de reais. Déficit primário, e com uma taxa de juros que não se explica no momento em que a taxa de juros internacional é negativa há 8 anos, e os indicadores de inflação no Brasil estão deflacionando, ou seja, nós estamos reduzindo o preço no Brasil, e essa gente mantém uma taxa de juros que em operações compromissadas do Banco Central, que é a nova molecagem, eles usam esses termos para o povo não saber, estão emprestados. Então, vamos dizer, o governo brasileiro está entregando para os bancos 1.184 bilhões de reais, ou seja, 26% da dívida pública brasileira, a juros que consta estão em 20%. Isso é um assalto à mão desarmada. Esse é o dinheiro que não tem para a saúde, esse é o dinheiro que não tem para as universidades, esse é o dinheiro que não tem para equipar a polícia. Esse é o dinheiro que não tem para fazer saneamento, esse é o dinheiro que não tem para cumprir os compromissos orçados e comprometidos com projetos de ciência e tecnologia. Se eu quero que aquele déficit brasileiro e a dependência do estrangeiro vão se agravar até nos negarmos como nação. E é do que se trata, não tem exagero nenhum. Uma nação que não tenha um mínimo de autonomia técnico-científica é uma ex-nação. E nós temos que recuperar tudo isso. Evidentemente, o caminho aqui é pôr em debate uma progressividade do sistema tributário. Isso é uma reforma. Como? Só o Brasil não cobra tributos, junto com a Letônia, sobre lucros e dividendos. Como? Só o Brasil cobra 4% de imposto sobre herança dos ricos. Por que o pobre, quando faz uma ligação de celular, pré-pago, para poder acertar um serviço, paga 30% de imposto, gente querida? O pobre, quando entra em casa e liga a energia, para acender uma lâmpadazinha, paga 30% de imposto. E o baronato brasileiro paga 12%. Aí diz que eu tenho pavio curto. Evidentemente que um cara que pensa isso e que está falando isso, vai enfrentar um debate. E o debate não é leal. O debate é assim: o cara estava defendendo aumento de imposto. Para quê? Para roubarem mais do que já estão roubando? Olha aí, 51 milhões de reais nas sacolas, nas malas do apartamento em Salvador, que consta que é do GEDEL. Pronto, perdi o debate. Se nós não tivermos uma corrente de opinião dizendo, espera um pouquinho, corrupção é um assunto que tem que ser enfrentado. Um exemplo, uma permanente inovação institucional, outra reforma, né? E com punição. Não é a intensidade da pena que cria dissuasão ao crime, é a certeza. Sabe, desses 61 mil homicídios, só 8% são investigados. E aí fica alguém equivocadamente achando que matar jovem pobre com pena de morte, que já existe no Brasil da forma mais selvagem, né, porque não tem julgamento, não tem presunção de inocência, não tem nada, matando os jovens pobres, é um verdadeiro genocídio. Por que não investiga? Porque não tem polícia, não tem inteligência, não tem tecnologia, não tem efetivo. Isso tudo nos impõe uma questão de desenhar no Projeto Nacional de Desenvolvimento o que é que nós queremos. Previdência, então, reforma trabalhista. Nós não temos que ter medo.
o mundo está mudando, uma grande efervescência. Há 1000 modalidades de trabalho que a nossa legislação antiga não conhece. O teletrabalho, o trabalho doméstico, feito remotamente pelo computador, há uma série de coisas que não temos que ter medo de trazer para a regulação. Não é disso que estão falando. Esses canalhas colocaram numa reforma que mulheres grávidas podem ser alocadas em ambiente insalubre. Isso é um defunto do século XIX, que como um zumbi está saindo da cadeia, está saindo da sepultura. Nós temos que dar um tiro na testa desse mundo e enterrar de uma vez por todas. Nenhuma reforma trabalhista pode introduzir insegurança jurídica e, pior, insegurança econômica no mundo do trabalho. A Alemanha não é a economia mais competitiva do mundo, como o Wagner chamou aqui, porque avilta trabalho. Ao contrário, é o maior custo por hora trabalhada do planeta. Só que a Alemanha tem a maior produtividade do planeta e permanece insistentemente ganhando produtividade, inovando, apostando em ciência, em tecnologia, em padrões novos, de uma pedagogia emancipadora, da decoreba enciclopedista rasa com que a gente insulta a inteligência da juventude do país. Portanto, reformar é preciso, mas isso que está aí é uma selvageria, que tem por basicamente a seguinte lógica: o juro alto destrói o tecido produtivo do Brasil, mas o cidadão empresário, ao na pessoa física extrair qualquer dinheiro e hospedar no juro alto, ele fica criptoconservador, é esquizofrênico, ele sabe que está perdendo na roça, na indústria, no serviço, mas ao tirar qualquer dinheiro e botar no banco, ele ganha uma fortuna. E aí ele quer conservar essa contradição e estressar os outros custos da competitividade sistêmica dele, a saber, o custo do trabalho, o custo previdenciário e o custo tributário. Por essa que essa gente está defendendo esse conjunto de reformas. Evidentemente, o sistema tributário brasileiro é hostil a quem produz, porque ao não cobrarmos tributação sobre lucros e dividendos, que é o que o mundo inteiro faz, a gente cobra no faturamento. E aí a gente pega a empresa que está mal e a gente acaba de matar, tributando. E a empresa que está muito bem, a gente não tributa no resultado. Então é preciso tirar os tributos sobre faturamento, associar o Estado à vocação empreendedora do brasileiro e concentrar os tributos sobre o resultado patrimonial e de fluxo. Isso é o que o mundo inteiro faz. Por isso que o debate no Brasil, a gente tem uma certa força moral, porque nós não vamos falar o seguinte: o que é? República Bolivariana dos Estados Unidos? O camarada Donald Trump é um perigoso comunista, ele, o Kim Il-jong da Coreia do Norte? Claro que não é. Enfim, nós temos os precedentes internacionais. Reforma da Previdência, precisa fazer. Porém, isto que está aí não é nada, não reforma coisa nenhuma. Só para vocês terem uma ideia, o déficit nominal primário brasileiro este ano, primário, volto a dizer, nos 12 meses, 179 bilhões de reais. Toda esta amargura perversa, injusta, impraticável, que impõe a um professor trabalhar 49 anos para implementar o direito à aposentadoria integral. Me diga, pelo amor de Deus, qual é o lugar do mundo, e a Zâmbia vale, o Congo vale, que impõe a um professor trabalhar 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Essa reforma impõe a um policial trabalhar 49 anos correndo atrás de bandido. Qual é o lugar do planeta Terra que faz essa selvageria? E essa reforma não cuida do seguinte número: 2% dos beneficiários da Previdência brasileira levam um quarto de tudo. Quem são? Os políticos, os juízes, os procuradores, essa chibata moral da nação. Eu, Ciro Gomes, aos 36 anos de idade, pelas imoralíssimas leis do privilégio das castas do Brasil, implementei o direito a 3 aposentadorias. Ex-prefeito, ex-governador e ex-deputado, que me dariam hoje R$82 mil por mês. Ando contando essa história agora só porque quero ter moral, coerência para dizer por que eu estou esculhambando esse tipo de proposta. Eu nunca aceitei receber. E não é hoje não, eu tinha 36 anos, não tenho empresa, não tenho sócio, não tenho TV, não tenho rádio, não sou sócio de ninguém, vivo, enfim, muito bem, mas sem depender de nenhuma empresa. De novo, essa reforma desconsidera o Brasil e impõe ao trabalhador rural do semiárido da Bahia a idade mínima de 65 anos, que ele não atingirá jamais. E equaliza ao trabalho intelectual, ou seja, o trabalho intelectual de um advogado, eu, de um político, tal, que por regra trabalhamos no ar-condicionado,
ter a idade mínima igual a de um trabalhador rural do semiárido. Está direito isso. Impor a idade mínima de 65 anos a um amazônida que tomou 5, 7 casos de malária, porque tem 700 mil casos de malária por ano, e que vai fazer com que ele morra muito precocemente, não é razoável, sabe? Não entendi. Politicamente, quem bancou o risco do real foi o grande brasileiro Itamar Franco, cuja memória foi destruída pelo Fernando Henrique, que tinha medo que ele viesse contra. O Fernando Henrique nem sequer era mais ministro quando o real saiu. Saiu em abril para ser candidato e o real entrou, como todo mundo sabe, ou pelo menos pode olhar no Google, em julho. Eu ajudei, mas não é justo que diga que fui eu. Como é, meu patrão? Isso foi um camarada chamado André Lara Rezende e Pécio Arida, 2 técnicos que trabalharam conosco no Ministério da Fazenda, mas sob o Itamar Franco. Muito obrigado, meu camarada, ao povo do Brasil. Bora lá. Mais perguntas? Senhores, Só terminar, vocês estão com um pouquinho de paciência. Se nós passarmos um casco e tudo dessa previdência aí, a gente economizará em 10 anos 600 bilhões de reais, com todas essas selvagerias e injustiças. Isso numa estratégia de 2 bilhões ano que vem e 70, 80 daqui a 10 anos. Repare bem, este ano o déficit primário é de 179 bilhões de reais, então essa reforma é só para atender aos bancos e forçar a insegurança jurídica para empurrar, como está acontecendo, milhões de brasileiros que estão se evadindo da Previdência Pública para os fundos de previdenciário privado. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então está todo mundo apavorado e já saíram 1.400.000 pessoas só do golpe para cá, da Previdência Pública brasileira, e estão indo ou para o nada, ou estão indo pagar planos previdenciários privados, que inclusive os planos de saúde eles vão aumentar agora para os idosos. Olha, eu vou dizer, nunca vi tanta canalice política num ajuntamento só, como eu estou vendo nesse período agora. E olha que eu conheço o ramo, sou do ramo, não me assusto fácil não. Eu nunca vi trabalhar de costas voltadas para o povo com tal insulto ciclicamente repetido. Então, o que nós precisamos pôr em debate é uma reforma que cria entre nós um regime novo, que é um regime de capitalização. O que é isso? Hoje o regime brasileiro é um antigo regime que se chama de repartição. Deixa eu ajudar, estou tentando criar uma corrente de opinião e você precisa dominar esses assuntos para ajudar o povo a entender. Como é que funciona o sistema? Repartição. Sociedades jovens, 40, 50 anos atrás, nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados para financiar o aposento de um trabalhador que não atingia 60 anos. Então funciona, muita gente trabalha durante muito tempo para pagar por pouco tempo o aposento de um cidadão. O que acontece modernamente? Pela informalidade, pela automação, pela robótica, pelo desemprego aberto e também porque a sociedade envelheceu, nós estamos hoje com menos de 1,5 trabalhadores, estatística permite você falar em meio, né? 1,5 pessoa ocupada para aposentado com 73 anos de expectativa. Então esse modelo morreu. Mas ele não morreu ontem, ele vem morrendo. E aí os políticos não querem enfrentar o problema, porque não é fácil realmente, nem aqui, nem em canto nenhum, e eles então vão fazendo um puxadinho, um remendo, um band-aid, um curativo, e vão arrumando mal ajambradamente. Resultado, hoje, só para vocês terem ideia, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição do empregado e contribuição do governo, juntas, que é o que a lei criou para financiar a Previdência, pagam a Previdência, o regime geral, e ainda sobra dinheiro. Portanto, é mentira que haja um déficit na Previdência explosivo. Ele vai existir certamente. Espera aí, calma. Porém, o que é que faz o governo Temer nos 15 dias do golpe? Sem abrir conversa com ninguém, sem debater com ninguém, manda para o Congresso Nacional uma emenda à Constituição, criando um negócio que tomou a sigla, o nome de DRU, Desvinculação de Receita da União. O que é essa DRU? Pega 1/3 de todo esse dinheiro que foi criado pela lei para financiar a Previdência e tira da Previdência e joga no saco sem fundo da agiotagem oficial. Aí o déficit da Previdência esse ano, por causa dessa capada, né, dessa castração de 30%, de 1/3 dos recursos, é de 180 bilhões de reais.
Portanto, é um déficit que existe, mas não é da Previdência, é do governo consolidado. E isso, evidentemente, pede uma solução. O regime moderno é de capitalização, em que você paga, o patrão e o empregado pagam, o governo paga, você pode agregar até fontes alternativas e, ao invés de gastar por conta, como a repartição faz, você hospeda isso em fundos que eu defendo que sejam públicos, controlados pelos trabalhadores, porém geridos por carreiras profissionais recrutadas por concurso e com agências de risco escolhendo as opções de investimento. E ao associar isso é que é a elevação do nível de formação bruta de capital. Percebe? Então aqui você vai começar a construir um volume de poupança coletivo que, por caminhos de decisão de mérito dos trabalhadores, vão associar-se ao investimento produtivo, construção civil, indústria, agricultura, o que acharem que deve, desde que os riscos sejam minimizados, né, por critérios objetivos, e vão extrair dessa dinâmica, né, de se associar ao investimento produtivo, o ganho extra que precisa para pagar as aposentadorias crescentemente mais longas pelo envelhecimento médio da população brasileira. Isso é o que o ano propõe. Senhor, duas perguntas se complementam que certamente é muito cara a esse auditório sobre educação. Primeira pergunta, ambas estão sem assinatura. Quais as medidas efetivas tomadas por você para que o Ceará seja referência em educação pública? E a segunda é, como a universidade pública pode diversificar suas fontes de receitas e melhorar sua relação com a iniciativa privada? Pois, primeiro, não fui eu, tá? Esse negócio, educação, se você quer ser sério no assunto, exige continuidade, exige coesão política, porque nada acontece no curto prazo que seja sério. Quem vocês viram no debate resolvendo um problema complexo, a golpe de frase feita, bandido bom e bandido morto, e educação é prioridade, não sei o que e tal, pode desconfiar que das duas uma, ou é um mentiroso, reles, ou pior, é um despreparado. E isso é tão grave quanto, ou não é tão grave quanto o mentiroso, que o mentiroso lá no Ceará diz que quem mente rouba. E isso eu acho verdadeiro. Mas o que é que aconteceu no Ceará? Nós resolvemos, nós somos uma geração que cresceu muito machucada. Eu fui educado a maior parte da minha vida pessoal na escola pública. Eu, Ciro Gomes, a maior parte da minha educação eu recebi na escola pública. E eu então vi a miséria ali do meu lado. Meu pai, por exemplo, dizia que eu não devia comer merenda escolar, que era uma delícia, porque aquilo devia ser preservado para os pobres. E aí era um exagero do meu pai, porque a merenda era para todo mundo, mas eu ficava com aquela culpa católica, aquele remorso de ser filho de funcionário público, embora educado na escola pública. E eu meti na cabeça que o dia que eu tivesse alguma chance, eu ia fazer uma aposta séria na educação. E eu criei uma equipe de muita gente, mas acredito, é muita gente mesmo. Tem técnicos de alta nomeada, tem políticos de alta expressão, uma nova geração extremamente qualificada, e a todos eu passei essa lógica. Por quê? Porque quando a gente olha as emergências do povo, é tão sofrida a vida do nosso povo, sabe, que as emergências fazem com que ele esqueça a educação. E a tendência dos políticos é a resposta às emergências. O político tende, por sobrevivência natural, a anotar sensivelmente o que é que o povo está passando, está sofrendo, quer ouvir, e até traduzir a seu próprio gesto. Não é propriamente demagogia, embora seja extensamente também. Então, qual é a emergência do povo hoje? Violência, saúde, emprego e corrupção. Aí vocês vão ver no debate, na rádio, só falam nisso. E assim, é quase sempre a marketagem assim: veja a situação, corrupção generalizada, a violência campeando, a saúde maltratando o nosso povo, e é preciso arranjar emprego para o povo trabalhar. O que está aí é ocupado, deixa que eu chuto, bota lá que vai dar tudo certo. É mais ou menos, bota uma musiquinha, faz um slow motion, faz umas coisas ali e tal, e mais ou menos pasteurizamos a campanha. Lá no Ceará nós introduzimos, meio de forma despótica, a ideia de que o povo precisa que nós determinemos, num primeiro momento, que a prioridade mesmo emancipadora para tudo isso, inclusive emprego, violência, saúde, é educação. E isso teve que ser traduzido numa inovação institucional. Então nós, por exemplo, a primeira agenda foi tudo o que se diz: melhorar salário, recuperar a rede física, fazer capacitação, treinamento. Melhorou, mas não funcionou.
E aí nós começamos a aprofundar, chamar especialistas e fazer avaliação, e acabou o negócio de avaliação por amostragem. Agora nós vamos avaliar aluno por aluno, aí começamos a acertar. Então a nossa avaliação lá é individual. Se o menininho falta na escola ou a menininha, vai um bedel de moto na casa dele, saber o que aconteceu e trazer ele para a escola. Isso nós fazemos. Se entra um autista, tem um professor sozinho para ele. Isso impôs uma mudança radical no orçamento da educação. Então isto não é suficiente, mas nós aprendemos a fazer fazendo. Depois de executar a agenda óbvia, que é a justa remuneração, a capacitação dos mestres, aí nós começamos por exemplo, profissionalizamos a gestão das escolas. Hoje é 100% profissional, as melhores práticas são manualizadas, eles se reúnem sistematicamente e trocam ideias. Isso foi experimentado em Sobral, que é a minha cidade, e dali explodiu o melhor IDEB do Brasil. Quando o CID já foi para o governo do estado, nós pegamos essas melhores práticas, manualizamos e introduzimos uma inovação, que é o seguinte: a Constituição obriga que os municípios gastem pelo menos 25% dos seus recursos de orçamento em educação. Nós criamos uma novidade, que é o seguinte: o município que gastar a mais do que o mínimo constitucional entra num critério novo de distribuição do ICMS. Qual é o critério hoje? População mais valor adicionado, que é o que se agregou de valor naquela cidade, naquele ano. Então nós introduzimos população, valor adicionado, mais o que o município gasta acima do mínimo constitucional, de maneira que o que ele gastar acima, nós botamos 2. Compreende? Então, se o município gastar R$1 acima dos 25%, o Estado dá 2 para ele. E manualizamos o procedimento, orientamos como fazer, e criamos uma grande avaliação de toda a rede, de aluno por aluno. E isso fez com que hoje 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil sejam no Ceará, um dos estados mais pobres do país, o que prova, de um lado, que não é propriamente dinheiro o problema, e de outro lado, que uma coesão política pode produzir resultados estratégicos, porque hoje a massa de professores é a coisa mais linda e fascinante, as reuniões são de arrepiar. Nós agora temos academia Enem para todo mundo, mandamos buscar em casa, pagamos a merenda, trazemos os melhores professores de São Paulo, estamos ambicionando tomar 30% das vagas do ITA e tomamos 30% das vagas do IME, ganhamos todas as Olimpíadas de Matemática mundo afora, e quem quiser conversar sobre educação é comigo mesmo, porque isso vai acontecer no Brasil. Ciro Gomes, pergunta do Murilo Carvalho Vieira e do Fernando Miller. Afinal de contas, o que é serviço da dívida? Você veio falar aqui no meu ouvido, eu não ouvi. Afinal de contas, o que é serviço da dívida? E o senhor acha possível a auditoria da dívida pública? A auditoria está prevista na Constituição, nunca foi cumprida, e eu tenho um compromisso formal e solene de fazer a auditoria cidadã da dívida brasileira. Por quê? Porque não é possível que a população gaste metade do orçamento no serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? Me perguntou. É assim: a gente toma R$1.000 emprestado, e o cidadão que empresta cobra, vamos lá, 5% de juros ao mês. Esse 5% é o serviço da dívida. Mas pode ser também que o camarada empreste R$1.000 e que eu tenho que pagar em 5 prestações. Então eu tenho que pagar R$200 no mês que vem, mais o juro de 5%. Então a parte que vence da dívida, mais o juro, é o que se chama, no jargão do economês, serviço da dívida. Então é o que você gasta para pagar parte do principal, se for o caso, e os juros de carregação. O Brasil está aproximando a sua dívida pública de R$4 trilhões. Estranhamente, com a taxa de juros que no pior momento dos últimos 15 anos teve em 14,5% e hoje está em 8,25%, estranhamente parece que o custo de carregação da dívida brasileira é de 20%. Como se explica, se o maior juro que teve foi 14,25%, que a carregação média da dívida brasileira aparente ser 20%. Eu eu sei que é porque nós estamos permitindo que se cobre juro sobre juro. Entendeu? Então você pega o não pago,
capitaliza o juro e cobra o juro sobre juro. Aí você tira. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula tomou posse, o Brasil estava devendo 600 bilhões de reais em valores nominais. O Lula pagou para os banqueiros 1 trilhão e 300 bilhões de reais e entregou para a Dilma com 2 trilhões e 400 bilhões de reais a dívida. E o Michel Temer vai entregar para o próximo presidente da República com 4 trilhões e 300 bilhões de reais. Então não brinca, juro sobre juro, não brinca, destrói. E aí vamos lá, vamos consertar as finanças públicas de um lugar. Eu faço sempre essa brincadeira, ainda fiz ontem na Faculdade de Direito. Vamos supor que vocês são os meus consultores, os meus auditores, os meus consultores. Eu estou com um grande problema aqui em casa, ou na minha empresa, ou no meu país, de despesa a maior do que a receita. Aí eu trago o seguinte dado para vocês: uma pizza que tem aqui, despesa A em amarelo, leva 50 de cada 100 reais do orçamento. Despesa B em azul, leva 29% do orçamento. Despesa C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, W, Z, Y, leva 21% do orçamento. Vamos corrigir, onde é que a gente começa a cortar? 50% juro para banco, serviço da dívida. Em que mexeram? Nada. A PEC 55, que congela tudo, mexe aonde? Nos 21%. A PEC que congelou os gastos por 20 anos, com segurança, saúde, educação, universidade, etc., leva 21%, só congela os 21%. Porque os 29% da despesa azul é previdência social, com aquela distorção de meia dúzia de bancos levando a maioria do benefício. Não mexeram também. E 50% do orçamento é juro para banco. Se a gente quiser consertar, infelizmente, sem fazer qualquer tipo de quebra de contrato ou aventura, porque a gente precisa saber que o problema é grave. Por quê? Porque esta dívida corresponde ao conjunto da poupança da sociedade. Então está lá o dinheiro do especulador, esse 1 trilhão e 200 bilhões, provavelmente é 100% do dinheiro do especulador, que toma dinheiro emprestado a zero ou a negativo lá fora e empresta no juro brasileiro overnight, com 4 dias de vencimento. E na véspera da eleição, se um de nós estiver parecendo que vai ganhar, eles vão embora e vão fazer um ataque especulativo contra o real, e vocês vão dizer, bem que o Ciro disse, naquele dia 1º de novembro do ano passado, que eles iam fazer uma especulação pesada, vão falar em boato de corrida a banco, etc, filme que eu já vi, eu estou anunciando que vai acontecer de novo, certo como 2 em 2 são 4, porque eu conheço essa canalha, ou quer dizer, esses barões, né? Entretanto, se tem um montante grande de especulação, parece que ele é 1/4. Os outros 3/4 são a poupança da sociedade, o FGTS, a cadeia de poupança das viúvas, o capital de giro da pequena empresa, da média empresa. Portanto, você não pode brincar em dívida pública, porque se você brinca aqui, você está esterilizando a poupança da sociedade. E evidentemente é tudo que nós não podemos fazer, é uma aventura nessa área. Portanto, é preciso ter muita frieza. Não tem solução mágica, mas você pode encaminhar, num primeiro momento, uma equação de fluxo. Se o estoque é um grande problema imexível nesse primeiro momento, o fluxo dá para mexer. O que é o fluxo? É eu mudar o perfil dos títulos e eu impor ao mercado títulos prefixados com juro abaixo da rentabilidade média dos negócios. Quanto é que você ganha na construção civil? 6%, 7%? O juro brasileiro tem que ser abaixo disso. Quanto é que você ganha na agricultura? 6%, 5%? O juro tem que ser abaixo disso. Porque o que é que eu faço? Eu começo a estimular um reate do capital com a produção. E ensino de novo ao Brasil que dinheiro não produz dinheiro. E nós, durante os últimos 20 anos, estamos alimentando a ilusão plutocrata do baronato de que dinheiro gera dinheiro. E isso, de fato, definitivamente está matando a nação brasileira. Senhor Gomes, a mesa pediu para fazer a pergunta, professora Célia Sacramento. Boa noite a todos e todas. Está baixo aqui, mas acho que dá para ouvir, né, gente? Até porque eu vou perguntar para o nosso ilustre visitante, professor Ciro Gomes. Quero saudar o nosso deputado, Félix Mendonça. Satisfação muito grande, o nosso professor Wagner Alves, meu colega do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, os estudantes, né, Diego Pimentel, Gabriel Dias e
Uma satisfação muito grande estar aqui fazendo parte da mesa. Na condição de professora da instituição, eu fico muito feliz, e eu estou aqui há 22 anos, né, de ver que estamos desenvolvendo um trabalho de discussão dos problemas brasileiros no interior do Estado, um interior importante. Mas na condição de contadora, nós estamos defendendo lá no curso de Ciências Contábeis por todo o Brasil uma coisa que está bem clara para a população brasileira. Enquanto não existir transparência, práticas de governança corporativa, não dá para a população brasileira acreditar que tudo vai ser diferente. Então eu gostaria de saber de você quais são as ideias relacionadas à necessidade de práticas de governança corporativa com transparência, controles para a gestão pública. E paralelo a isso, tem uma discussão que tem preocupado muito a população brasileira, eu posso falar isso na condição de ter sido vice-prefeito da cidade de Salvador durante 4 anos, onde uma das coisas que mais nos preocupa é a questão da falta de oportunidade. Então, a educação é a base, você falou, e a gente gostou muito, mas e a oportunidade que não existe para aqueles que procuram, porque o capitalismo ele tem essa vantagem, de viabilizar para aqueles que corram atrás a oportunidade a partir da educação de mudar suas vidas. Porém, existem mecanismos que viabilizam que as pessoas tenham acesso a essa oportunidade. E principalmente a questão racial, né? Já que estamos aqui próximo à cidade mais negra fora da África. Então, eu gostaria de saber, né, quais são as visões. E agora, enquanto mulher, representamos 51% da população brasileira, e as políticas públicas, 52% da população brasileira, e as políticas públicas para as mulheres, né? Como é que vai ser tratada essa questão? Muito obrigada e boa noite. Minha cara professora Célia, eu lhe agradeço o privilégio das questões. Na questão da transparência da governança corporativa, eu estou estudando experiências de e-government. Eu preciso já uma expressão em português, né? Sei lá, governo virtual fica meio estranho, mas e-government, que a China hoje é o país mais avançado. Eu fui lá agora e basicamente eu estou aprendendo coisas e você o que pode fazer nessa área é absolutamente revolucionário, sob o ponto de vista de democratizar, de dar transparência, de construir controle social verdadeiro, né? Teve lá, viu? Então você pode ter um aplicativo em que o governo consulte em tempo real a população. Evidentemente que isso vai mexer muito com o sistema tradicional representativo, mas um aplicativo que você pode consultar em tempo real a população e até dar efeito a isso de determinado peso para, por exemplo, suprir essa burocracia de assinaturas para iniciativa popular, de regras, etc, etc. Então eu pretendo fazer um governo completamente mudado, quero criar uma burocracia nova, vou profissionalizar, se eu tiver a oportunidade de servir ao Brasil, como fiz no Ceará. Não faz nenhum sentido que um governante entre de 4 em 4 anos e leve 60 mil quadros para ocupar cargo de confiança com cartão corporativo, com carrão de luxo e tal. Não tem peruano que aguente, não tem simplesmente memória de serviço que funcione assim. É preciso profissionalizar e deixar só uma cúpula de orientação política vulnerável aos ciclos naturais da mudança de rumo que a democracia deve fazer. E o e-government será a grande ferramenta de governança corporativa que eu pretendo introduzir na realidade brasileira. Eu, antigamente, muito jovem, me sentia muito tentado a colocar as lições que eu aprendo, que eu leio, que eu ouço, como resposta para todas as perguntas. Eu não vou fazer mais assim. O que é que eu estou fazendo agora? Eu estou rememorando a minha passagem nos cargos de governo, e praticamente metade dos meus secretários na Prefeitura de Fortaleza eram mulheres, praticamente metade dos meus secretários no governo do Estado eram mulheres, e não há precedente no Brasil, nesse nível de administração, de feminismo respeitador do empoderamento das mulheres, que precisam disso, na minha opinião. Empoderamento, né? E eu pretendo fazer um governo feminista. Já a minha experiência, sob o ponto de vista de etnia, é uma experiência ruim, precária. Não é ruim, não é má.
é que o Ceará não deu centralidade à escravidão. Então, o primeiro estado brasileiro a abolir a escravatura foi o Ceará, e evidentemente isso não tira o heroísmo do nosso Dragão do Mar, dos nossos pioneiros, mas o fato é que lá foi mais fácil, porque não tinha centralidade econômica a mão de obra escrava. E, portanto, nós somos uma sociedade muito mais cabocla. O ciclo que nos colonizou foi o ciclo do gado, e o índio não se deixava escravizar, ele morria. Portanto, foi estabelecido outro tipo de subordinação, e eu conheço muito a agenda dos caboclos, dos mamelucos, dos pardos, que são a minha gente no Ceará. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou com um movimento no PDT, que é comandado por um cearense negro, o Paixão, mas que tem representação no Brasil inteiro. Eles estão desenhando uma agenda para mim, para eu melhorar a minha compreensão disso. E seriam muito bem-vindas as suas críticas, suas sugestões e contribuições, porque nesse momento eu estou muito mais aprendendo ainda do que formulando. E de qualquer forma eu estou advertindo os auditórios para a gente tomar muito cuidado com o seguinte fenômeno que está dirigido de fora para dentro do Brasil. É assim, a agenda do povo é saúde, segurança, emprego, corrupção, aposentadoria, e nós introduzimos educação, etc, etc. Nesse temário, o campo progressista ganha todas, porque se fez uma campanha estúpida contra o PT, né, criminalizando o PT, generalizando a condenação de malfeitos de alguns, né, não é o mesmo critério para os outros. Agora, com Michel Temer, o PSDB apoiando, o PMDB sendo pilhado, etc, etc, democratas enrolados e tudo, eles estão perdendo a batalha política em todas essas agendas populares. O que eles estão tentando fazer? Isso com assessoramento lá da estrutura americana. Eles estão querendo trocar o ambiente onde o debate vai acontecer para um debate identitário, qualificado por temas de família, por temas morais, por temas religiosos, porque tem pesquisas que afirmam que a sociedade brasileira, em matéria de costumes, é cristã, católica, evangélica, neopentecostal e, portanto, meio conservadora em matéria de temas de costume. Então, vocês veem exemplo prático, uma exposição de mau gosto, não duvido do meu gosto estético, mas absolutamente irrelevante sob o ponto de vista do efeito que terá ou teria sobre os costumes do país, no Museu de São Paulo, que ficaria confinado a 10 ou 15 ou 20 ou 30 ou 100 pessoas que lá viram. Eles reproduzem nas televisões repetidamente, mete na internet repetidamente, já atribuem uma motivação de pedofilia, e nisso eles conseguem aí 10 discursos dessa canalha reacionária corrupta do Congresso, porque aí eles se sentem com a virtude moral da defesa da família brasileira, da moral e dos bons costumes. Então nós vamos discutir com a nossa coerência, com o nosso amor, todas as questões identitárias, porque o Brasil se mata negro, não mata branco como mata negro. Se o Brasil prende negro. O Brasil dá 700 mil pessoas aprisionadas hoje, a maior população carcerária proporcional e a segunda maior do mundo, 1/3 é de jovens negros pobres da periferia. E a morte dos 61 mil, metade é de jovens negros pobres da periferia. Portanto, se nós queremos ter um projeto, ele tem que ter claramente compromisso com o negro, com o pobre, com o periférico. Isto dito, não caiamos em bobices, porque eles querem armar para a gente sair do ambiente onde moralmente nossos valores são superiores e temos conexão com o sentimento popular para uma agenda moralista que nada consulta as grandes e graves questões nacionais. Encaminhando já para as últimas perguntas, senhor palestrante, Matheus Oliver, que é doutorado em linguística da UFBA, Veder, estudante de economia, e também o Jairo, que é diretor do Sindipetro sobre conjuntura. Diante da conjuntura atual e do seu partido, em um futuro governo, com quem o senhor gostaria de fazer aliança, e seria necessário enfrentar a Globo e a Fiesp? O senhor tem medo do impeachment?
Olha, eu vou dizer uma coisa com muita dor para vocês de trás para diante da pergunta. Eu vou dizer uma coisa com muita dor. No presidencialismo à brasileira, a presidenta da República perdeu o mandato no primeiro ano de 4 por não conseguir mobilizar um terço dos deputados. É francamente um problema que no futuro será muito mais visualizado como uma impotência nossa do que dos golpistas. A Dilma não é do ramo, é uma pessoa honrada, é uma mulher limpa, é uma mulher que tem espírito público, que ama o povo brasileiro, que correu risco pessoal de vida para nos ajudar a estar livres aqui conversando, mas definitivamente a Dilma não é do ramo. Você imagina, eu presidente do Brasil, no primeiro ano de mandato de 4, eu ser empichado por um marginal como Eduardo Cunha. Mas nem a pausa, velho. Para deixar tomar o poder um vagabundo, quadrilheiro como esse que usurpou o poder no Brasil, mas nem a pau, jovem. Evidentemente que isso exige não valentia pessoal, isso exige experiência, isso exige traquejo, treinamento, malícia, capacidade de fazer aquilo que Maquiavel, 1000 anos atrás, não faz tanto, mas faz 600 anos, escreveu: o príncipe tem que ser amado ou temido. Não podendo ser amado, tem que ser temido. E a Dilma conseguiu a proeza de não ser amada por ninguém, porque nas vésperas dela derrubada, o PT estava falando mal dela, a CUT estava criticando a Dilma, e não é para menos. A Dilma nomeou, o MST estava falando mal, a Dilma nomeou o Levi ministro da Fazenda, gente. Espera aí um pouquinho. Imagina eu, que já estou zangado com a escolha do Michel Temer, que tal, e votei, fiquei com ela até o fim. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Na véspera eu estava lá escrevendo sugestões para a gente partir para cima dos caras, e ela catatônica estava, catatônica ficou. De repente eu acho que ela meio que sentiu a síndrome do Jango, que não quis reagir, porque talvez precipitasse o país, ou estava assim querendo morbidamente, inconscientemente, dizer assim: ah, vocês querem me derrubar? Pois esperem um pouquinho que vocês vão ver o que é bom para tosse. E estamos vendo mesmo. Estamos vendo mesmo. Agora, blague à parte, não é blague que resolve, como é que a gente mitiga essa lógica de impasse que é inerente, orgânica ao presidencialismo? Vamos compreender isso. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu prometo que eu não canso mais vocês, mas essa é chave. Repara uma coisa: nós em 1891 copiamos o presidencialismo americano e encerramos o mais longo período de estabilidade e de iluminismo da vida brasileira, o legado do reinado de D. Pedro II, que durou 42 anos. O Brasil foi uma nação quase igual aos americanos na época, porque D. Pedro era iluminista. Nós tínhamos um parlamentarismo com partidos organizados, evidentemente com todas as deformações, né, de uma aristocracia, de uma oligarquia rural, etc, etc. Mas o Brasil passou um mais longo período, aliás, o único período de estabilidade, 42 anos. Fizemos um golpe de Estado militar e implantamos a cópia do presidencialismo americano sem a realidade americana. Qual é a realidade americana? A realidade americana é que os americanos são uma confederação e tudo lá se resolve localmente. Então o direito processual penal é nos estados, a pena de morte existe num estado, não existe no outro, o aborto é um direito num certo estado, não é no outro, porque não é escrito, é o direito consuetudinário, ou seja, os juízes vão interpretando aquilo que é o pacto social dinâmico na sua modernidade ou retrocesso, e vai dizendo que aquilo é legal, é compatível ou não é compatível com o regramento básico, que é a pouca coisa que está escrito, os princípios gerais da sociedade americana. Definitivamente não é o caso brasileiro. Nós temos um Estado que era unitário, há um gravíssimo colapso da Federação Brasileira, os municípios estão quebrados, os estados estão quebrados, todo mundo dependente da União. O regramento é de direito positivo, tudo está escrito, e o sistema constitucional é direito rígido, é Constituição rígida. Ou seja, a Constituição é feita para não ser mudada, salvo consenso apurado em 3/5 de votação, que dá um problema sério. E isso nos traz ao tempo presente, em que nós temos uma Constituinte juvenil, adolescente. Nós fizemos uma Constituição em 88 e 100% das instituições centrais do país estão sob crítica. Eu não conheço um brasileiro que defenda o modelo tributário,
Não conheço um brasileiro que defenda o modelo da institucionalidade política. Não conheço um brasileiro que diga, não precisa mexer nesse negócio da Previdência não, está tudo certo e tal. Veja bem, uma Constituição que foi desenhada ontem. 1988 é ontem mesmo. E é central, você não tem nenhuma institucionalidade central do país que não esteja negada por um amplo consenso. Evidentemente que o consenso é só na negação, porque o dissenso é absoluto no que botar no lugar. Então, é uma lógica de impasse, por quê? Porque o órgão constitucionalmente monopolista do desenho das instituições, das regras, das leis, não tem nenhuma responsabilidade com a prática dos negócios de Estado, com a saúde dos negócios de Estado, com a sanidade do serviço público. Então, eu fui deputado federal e numa semana útil ali, a Câmara Federal votou o fim da CPMF, tirando 70 bilhões de reais a valor de hoje do orçamento, e votou na semana seguinte um aumento de uns 70 bilhões de reais, regulamentando a emenda 29 para a saúde. Pode até ser muito bom revogar a CPMF, que é um tributo muito ruim, pode até ser muito bom aumentar o gasto vinculado com saúde. Mas como é que funciona, meu patrão? Você tirar 70 bilhões de receita e aumentar 70 bilhões a despesa. Isso é muito dinheiro no orçamento americano. E nós temos essa loucura, porque o parlamento tem nenhuma responsabilidade com a prática disso. Quem é responsável é o outro lá, que é o presidente da República, que por sua vez não tem um molde institucional para fazer o desenho. Então, não tenhamos medo, não tenhamos susto, isto é uma realidade da vida brasileira. Como é que a gente mitiga isso? Eu tenho, meio que como cientista político e como empírico, observador, eu tenho procurado estudar como é que faz. E eu acho que eu achei aqui uma proposta que atenuará muito fortemente essa lógica orgânica de impasse. Primeiro, como eu fiz hoje aqui, correr o risco de não ganhar a eleição, não deixando a população votar em você como pessoa. Só um minutinho, meu patrão, deixa eu acabar aqui, já o lioso. Então, repare bem, ao invés de votar no fulano, a gente precisa cada vez mais pensar em votar no que o fulano defende. É evidente que o fulano é essencial, tem que ver se tem experiência, se tem coerência entre o que fala e o que fez, se tem ficha limpa, então tudo bem. Mas o mais importante aqui é votar na ideia do camarada. Por quê? Porque isso dá muita força. Muita força. O presidente que seja criticado na campanha, porque propôs introduzir o tributo sobre lucros e dividendos, porque propôs introduzir um tributo progressivo sobre a renda, especialmente a renda intergeracional, ele vai levar porrada de todo jeito. Se ele ainda assim escapar, aguenta, companheiro, se segura aí, companheiro, calma aí, rapaz, deixa eu terminar aqui minha conversa, rapaz. Já o tiro de novo. Então, primeira providência, procurar reforçar, não o fulano, o caudilho, o salvador da pátria que não existe. Tentar votar nas ideias do cara, tentar apropriar, participar do debate. Segundo, 100% dos presidentes brasileiros eleitos por partidos pequenos em relação ao tamanho do Congresso Nacional na redemocratização tiveram não maioria, mas praticamente unanimidade no Congresso Nacional nos 6 primeiros meses a um ano. Todos, sem exceção de nenhum. Portanto, o tempo de propor não é depois, é na primeira hora. Terceiro, segura as pontas, estou chegando aí. Terceiro, negociar. Porque a desmoralização da negociação fisiológica, clientelista, corrupta, não deve nos tirar a consciência de que numa democracia negociar é imperativo. Esse negócio de dono da verdade, deixa que eu chuto, manda para lá que eu vou salvar vocês, isso tudo é mentira. Portanto, negociar é preciso. Agora, como é que a gente negocia? Hoje, o lado bom da crise. O Pacto Federativo Brasileiro está rasgado. 23 dos 24 estados brasileiros estão quebrados, com receita corrente líquida menor do que a despesa corrente líquida. Portanto, entre a eleição e a posse, você chama os governadores, os prefeitos, e entra numa dinâmica de redesenhar o Pacto Federativo, consolidar as dívidas, resolver com o swap da dívida de Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em contrapartida, um apoio a uma grande reforma fiscal e patrimonial. Isto tem uma força muito grande, consentânea com a melhor tradição brasileira de política de governadores. Isto tudo não funcionando, quarto e último, derradeira solução. Está escrito na Constituição que o poder político do Brasil se exercita através da sua representação política ou diretamente pelo povo, através de plebiscitos e referendos. Ou seja, propõe,
propõe na primeira hora, negocia generosamente, né, abre a discussão, todo mundo participa, cada um dá a sua ideia, e ainda assim, persistindo no impasse, chama o povo. Vamos votar diretamente, através de um plebiscito e referendo, as providências estruturais que mudem o nosso destino. Isso é o que eu penso fazer. Diga, meu patrão. Diga, meu patrão. Só um minutinho. Você fale mais alto um pouquinho, que eu estou quase morto. Cumprimenta a mesa e a direção e tal. As demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Muito bem. Do telão, um abraço para vocês, obrigado por ter vindo. Muito obrigado aí pela presença. Fala, vamos ouvir o companheiro, Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Nós estivemos em Alagoinhas com o PPS, o Partido Popular Socialista. O pessoal lá fala bem da Sua Excelência, em Alagoinhas, Irará e Santanópolis. Mas no demais, a CPMF, a cobrança da participação do movimento financeiro, o IOF, o texto da operação fiscal, IOF, também. No mais, agradeço a direção e ao senhor também, Eliseu Patrulhas, também que faz parte do Fazendário, e todos da CEFAP e ao Ministério da Fazenda. Valeu, obrigado pela participação. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. A professora Célia está pedindo qual é a política que eu imagino correta para os bancos públicos. Pois bem, o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil? Nós cometemos a imprudência de permitir a mais grave concentração bancária da história brasileira. Hoje, 90% das operações estão controladas por 5 bancos: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Se os bancos públicos forem privatizados, nós oligopolizaremos e aí acaba de vez qualquer chance do Brasil se celebrar como república. Nós viraremos a sede do baronato financeiro e não teremos mais democracia. Portanto, manter os públicos e tirá-los do oligopólio para competir é a minha política. Muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Então, esse é o final do